Fala feras, estamos aqui mais uma vez na TV 7cast, com mais um episódio, episódio número 4. Nós estamos aqui agora com um convidado especial, um parceiro meu, ex-goleiro meu aqui, né? Deu uma trairada aí. Foi para outra equipe, mas nós estamos aqui hoje entrevistando um grande fenômeno das quadras, né? Era do campo, foi para quadra, hoje um dos melhores goleiros aí do estado, pelo menos até no passado era, né? Quando jogava com o Instituto 7. E antes de começar essa entrevista com essa lenda aqui do futsal goiano e também uma lenda do futebol, né? Também jogou futebol de campo. Quero deixar aqui um abraço para todos os nossos apoiadores aí, né? DVL Construtora, 7 Sports, uma loja de material esportivo. E não deixar de esquecer de nosso grande parceiro aqui, o Studio Way, né? Que tá gravando esse podcast com a gente, é o nosso parceiro aqui nessa empreitada, né? Nesse projeto inovador que só o Instituto 7 aqui no estado de Goiás tem, né, das escolas de futebol, de futsal, né, tirando os grandes clubes aí, mas nós estamos saindo na frente dessa arrancada juntamente com o Estúdio. Então você que quer fazer seu podcast, gravar seu vídeo, gravar seu curso, sua teleaula, né, seu vídeo de internet, né, de Instagram, vem aqui no Estúdio que você vai ser muito bem recebido e vai ter o melhor material seu aí, tá? Então eu estou com vocês aqui hoje com o nosso grande Gustavo Portuga, a lenda. Que isso, hein? Sempre é uma honra estar aqui com o grande fera do futsal goiano. Sempre enaltecendo nosso esporte, um esporte que tem tudo para crescer aqui no estado de Goiás. E também enaltecendo a minha história aí, lembrando dos tempos de campo, de futsal. E espero que hoje a gente possa debater de muitas histórias que a gente viveu junto, a favor ou contra também. Foi uma jornada longa, né, Portuga? A gente participou de várias competições aí, né? Você como atleta, eu como treinador, né? Eu não lembro um pouco dos adversários, né? Mas você vai lembrar aí de várias histórias, situações que aconteceram. Mas, Portuga, como é que foi seu começo aí no futebol, no futsal? Como é que foi? Desde pequeno, de criança? Como é que foi? Seu pai que te levou? Como é que foi essa história aí? Conta pra nós aí. Cara, eu comecei já direto no futebol de campo. Eu vi meus amigos indo pra escolinhas e não sei se muitos sabem, eu morei em Portugal, né? Desde quando eu tinha 1 ano de idade. Por isso que o apelido é Portuga? Exatamente por isso. O pessoal acha que é por causa do nome, mas não é. Meu apelido é Portuga porque eu vim de Portugal com 13 anos de idade. Eu fui pra lá com 1, aí eu voltei com 13. E lá em Portugal o campo é muito forte, então cada time de lá não existe tanto futebol amador. Eles federam todos os times e todos os times têm uma estrutura do sub-7 até o adulto com um time federado para disputar as competições. Então, nessa situação, eu via meus colegas indo pra escolinha e eu já olhei pro meu pai e falei, cara, eu gosto muito de futebol, eu quero tentar fazer escolinha. Eu fazia outras atividades, eu fazia natação, karatê, e com 8 anos eles me levaram já direto pro campo. E no campo eu fui até os 15 anos só campo. Com 13 anos eu vim aqui pro Brasil, eu dediquei um pouquinho mais pro campão. E no futsal, cara, eu no colégio, jogando interclasse, eu estudava no colégio Anhanguera. O professor lá era o professor Ulisses. Colégio Anhanguera lá na Cidade Jardim? Isso, professor Ulisses. Isso, o professor Ulisses que eu não sabia, ele tinha um projeto do Anhanguera, né? Anhanguera, futsal. Mais. E ele me viu jogando interclasse e me fez o convite, eu tinha 15 anos. Você arrancou essa do fundo do poço, Oficina Mais, um abraço aí pro Pablão aí, parceiro nosso de longa data também. Cara, são experiências inesquecíveis que eu não fazia ideia que o Ulisses era professor de um projeto grande de futsal, que era o Oficina Mais, o Anhanguera. Ele me convidou, eu fui pra lá no Sub-17 no Anhanguera. Acabou que eu tava muito dentro do processo do campo e eu não tive tanto tempo para me adaptar pro futsal. Aí eu disputei algumas partidas, acabei machucando, não gostando tanto e dediquei a fundo no campo mesmo, porque eu já tava inserido lá na Universo Jaó. Você jogou na Universo Jaó também, né? Sim. Eu fiz parte desse projeto aí. Mas você é goleiro, né? Sempre goleiro. E qual a diferença dos treinamentos lá de Portugal, de como goleiro que você treinava na casa de base lá, desde pequeno, desde os 18 anos, com os treinamentos aqui que você percebeu aqui no estado de Goiás? Cara, quando eu vim aqui pro Brasil, eu percebi que o foco nos goleiros é muito mais técnico. Um goleiro aqui brasileiro é um lugar onde os goleiros têm uma das melhores técnicas do mundo. Isso aí eu gosto de enaltecer bastante, porque a gente repara muitas diferenças com os goleiros de fora. E a gente vai comparar um goleiro brasileiro com um goleiro de fora, a gente vê que o goleiro brasileiro é técnico, ele sabe fazer os movimentos certos. Um treinamento de goleiro a gente pode até comparar com o goleiro argentino. O goleiro argentino ele foca mais na eficácia do não tomar o gol.
só que ele faz o movimento de qualquer jeito, ele faz todo estabanado, descoordenado, porém ele não toma o gol. O goleiro brasileiro não, o goleiro brasileiro ele tem velocidade, tem a técnica apurada, é bem corrigida, ele sabe fazer os movimentos corretos, isso é uma coisa que eu gosto bastante e que lá em Portugal não tinha isso. Lá em Portugal o foco era mais apenas velocidade, o trabalho com o pé também era um pouquinho mais visado do que aqui no Brasil. Isso foi introduzido depois, quando eles viram que o mercado europeu estava exigindo esse trabalho com o pé. Então essa é a diferença maior que eu vejo. Lá em Portugal eles usavam mais o trabalho com o pé do que a técnica brasileira aqui. Aqui com a mão os goleiros são fenômenos. E você pensa em voltar para Portugal para trabalhar com futebol lá, de repente para jogar? O que você pensa sobre essa questão de Portugal? Você nasceu foi lá ou você nasceu aqui? Não, eu nasci aqui, eu fui pra lá com um ano. E, cara, nesse momento ainda tô crescendo meu nome aqui no Brasil, fazendo umas experiências. Eu acabei de formar, né? Então, eu tô ampliando meu suporte de experiências aqui para eu poder estar evoluindo cada vez mais e quem sabe, se surgir uma oportunidade fora, eu poder ingressar nessa jornada, né? Entendi. E você jogou futsal, no caso, você começou com 15 anos lá no Munhanguera, que você falou, né? Professor Ulisses. E depois você foi pra onde? Cara, depois eu larguei o futsal, né? Larguei o futsal, eu acabei focando no campo e eu fui pra Universo de AO no Sub-17 com o professor Luiz Dário. Luiz Dário. Isso, ele era o treinador nosso na época, a gente estava disputando a primeira divisão do Goiano, Copa Goiás, e eu foquei a fundo, né, no campo. Então passei a estudar de noite, comecei a treinar todos os dias lá no Jaó, e era o Clube Jaó, né, o time que a gente representava. Entendi. A gente usava a estrutura da Universo. Então o Sub-17 inteirinho foi focado no campo. Depois eu passei pro Sub-20 lá mesmo com o professor Robson, até o nome do projeto mudou, virou Raça. Era Raça o nome do projeto. A gente disputou a primeira divisão também e eu fui ingressando nessa jornada do campo. Aí com 21 anos eu profissionalizei, eu fui lá para Brasília, inclusive foi com um parceiro nosso que eu tive essa oportunidade de jogar e aparecer para um empresário, que foi com o Denubes, o diretor. Diretor de esporte. Isso, apareceu a oportunidade de eu disputar um campeonato pro Campineira na época e eu disputei o primeiro Goiânia Cup que existiu. Isso foi em 2020, na situação de pandemia, acabamos alguns atletas ficando sem time e juntamos para disputar pelo Campineira o Goiânia Cup. E tinha um empresário de olho, ele acabou juntando alguns jogadores e foi encaminhando para alguns times. Inclusive tem uns parceiros nossos lá na Alemanha, que é o PP e o Joaquim, eles acabou aparecendo a oportunidade para eles irem para lá, então até hoje. Eu fui para Brasília, pro Taguatinga Esporte Clube, profissionalizei lá, fui para algumas partidas, acabei não tendo sequência. Aí eu voltei para Goiânia. Isso em 2021. 2021, nada de futsal ainda. Mas você acha que não deu sequência ainda no campo assim? Foi por causa da altura ou isso não influenciou muito? Influenciou, foi totalmente por causa da altura. Porque todos os treinadores viravam para mim, cara, você é muito bom tecnicamente, você tem potencial demais, você tem velocidade, tem técnica, tem um trabalho bom com o pé, mas a altura pro campo não tá tendo como te dar essa chance agora. Mas a altura te limitava em algumas situações, na bola aérea, na cara, cada saída do gol? Eu não achava, porque eu tinha uma saída aérea muito boa, eu tinha um tempo de bola muito bom, uma impulsão boa, porque a gente acaba compensando nossos déficits corporais nas técnicas, né? Então eu sabia isso, eu sabia disso. Então eu usava minhas valências físicas para eu poder estar saltando um pouquinho mais, tendo impulsão maior, treinando mais para ter um tempo de bola correto. Então bola aérea eu nunca sofri não no campo. Entendi. Mas a cultura do futebol desde essa época que é 2020, né, que você falou? Eu nasci em 2000, né? Então foi esse processo. 2020 para cá, né? Goleiro baixo, infelizmente, no campo não vai na sequência muito longa, né? Não, isso é uma coisa cultural mesmo, porque a gente vai ver na Europa, por exemplo, tem goleiros lá de 1,82, 1,83 que estão em alto nível, times grandes e ninguém reclama de nada. Por quê? Embaixo da trave o cara é um monstro, um leão, não passa nada. Que assim, eu acho que isso aí deveria ser uma coisa mais visada pelos treinadores, pelos times, porém a gente sabe que culturalmente eles olham um goleiro grande e já falam, cara, entre o goleiro baixo e o goleiro grande, eu prefiro deixar o goleiro grande atuando. Inclusive, teve uma situação dessa comigo, quando eu estava no Sub-20 ainda, eu fui pro Aparecida Esporte Clube. Sim. A gente estava disputando a primeira divisão da Copa Goiás, estávamos muito bem, tínhamos acabado de ganhar da Aparecidense, ganhar do Goiás. Você é titular? Eu titular. Aí acabou que chegou um goleiro de 2 metros, de outro estado, e no que ele chegou já começou jogando. E você mede quantos metros? Eu sou 1,80. 1,80. Para a posição hoje, né, digamos assim, né, que a cultura aí do futebol exige aí, tá baixo mesmo. No campo tá baixo e isso influencia
Não dentro do campo, influencia nos bastidores, o pessoal começa a questionar, vou deixar um goleiro baixo ali, fica desconfiante e acaba trazendo um alto e toma a nossa posição. Mas aí, tomou sua posição e foi bem ou foi mal? Foi bem. Ele era um goleiro muito bom, o nome dele é Kaique, acabou não tendo a sequência na carreira, não sei porquê, porque era muito alto, muito bom. A gente foi, inclusive, nesse campeonato vice-campeão da Copa Goiás Sub-20 da primeira divisão. A gente empatou com o Goiás na primeira treinador era quem? João Marcos. Professor João Marcos. Acho que estava no Ponta Linense por último. Sei. Ele me conhecia desde novo também. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, ele foi meu treinador. Fez o convite quando eu estava no Raça, né, na Universo, e eu fui para lá. E a gente foi vice-campeão, a gente empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo lá dentro do Parque Anguera. Eles desceram, todo mundo profissional, desceu Vinícius Lopes, o Daniel de Paula, mas o Heron, zagueiro. Sei. Eles desceram o Flávio Henrique também, era a época da geração dos 99-2000. Então a gente fez um campeonato extraordinário. Portuga, você é bem rodado no futebol, hein, cara? Jogou com muita gente, hein? Joguei, futebol de campo. Conheço bastante pessoas. Felizmente, eu pude ter uma carreira curta, porém com bastantes vivências, né? Bastantes experiências positivas pra mim, negativas também, porque a gente sabe como é que é o futebol, a gente passa por muita coisa lá dentro. E, cara, pra minha carreira profissional, rendeu demais, porque tudo que eu vivi lá dentro no mundo da bola, eu posso aplicar hoje em dia nos meus treinos, nas minhas experiências com meus alunos. E eu posso falar que eu fui feliz com o futebol, jogando, atuando. E hoje, inclusive, me reencontrei, né, em outra modalidade, que eu tava chegando nessa parte que eu comecei a estudar, né, depois do futebol de campo. Eu fiz o Enem, né? Eu passei na UFG, na Educação Física. Passou na UFG, então um menino inteligente, hein? Porque passar lá é difícil, irmão. É difícil, né? Não é fácil, não. A gente se dedicou bastante, né? Passar e sair, né? Depois formar também é difícil. Difícil é passar, mas difícil ainda é terminar o curso. Então, quando eu entrei na UFG, eu já tava desacreditado de futebol, né? Já tava querendo parar de jogar futebol e já tava querendo focar nos estudos. E, inclusive, passei pro futebol amador, né? Por causa disso. Então, eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e de noite ia jogar um jogo, um society ali. Fim de semana passava o tempo indo para o interior jogar campo. E já estava nessa fase de viver o amador, né? De viver bastante o amador. E nisso, dentro da faculdade, existe uma cultura muito forte na UFG agora do Inter-UFG. As atléticas rodam suas festas, o marketing, justamente para rodar os esportes. Aí teve a oportunidade de eu entrar na Atlética como diretor e eu começar a rodar as modalidades do futebol masculino, que eram o futsal e society. Aí, ingenuamente, eu comecei a jogar futsal, né? Você começou a jogar futsal mesmo, foi depois que saiu do Unianguera, foi agora, você tá com quantos anos já? Cara, agora eu tô com 24. Não, mas você tava com quantos anos quando você entrou na Atlética? Quando eu entrei na Atlética eu tava com 22. 22 anos já... Você tá com 24, então tem 2 anos aí. Tem 2 anos que eu comecei a jogar futsal de verdade, né? Uhum. Que eu comecei a focar. Inclusive teve um treinador de goleiro meu que fez o convite, né? Pra eu estar pegando essa experiência. O nome dele é Jamerson, ele trabalha com Tanja Goleiros, né? Ele fez o convite pra eu estar pegando as técnicas, como é que funcionava o futsal lá na Universo, no Vila Nova. Então eu tive um período de treinos lá, bem curto, né? Acho que foi 1, 2 meses que ele me iniciou, falou assim: Portuga, futsal é diferente do campo, nisso, e você vai ter que aprender isso, senão você não vai conseguir jogar. Aí eu usei esse tempo de treino que eu tive com ele, levei para onde eu estava indo, para o futsal das atléticas, e comecei a evoluir a partir disso. Então, foquei bastante, gostei da modalidade, que isso é o mais importante, né? O futsal é uma modalidade apaixonante. Futsal é o melhor jogo do mundo. Quando a gente começa, a gente não tem vontade de parar, a gente quer só evoluir, e nisso fui tendo as experiências, né? E a formação sua do campo, você acha que te ajudou nessa prática que você começou a fazer agora no futsal? Assim, aquela formação técnica, aquela formação sua de atleta de futebol de campo, como goleiro, você acha que te ajudou na formação na quadra? Eu acho que... Você sente alguma deficiência de alguma técnica, algum gesto? Cara, acho que ajudou bastante, porque eu sempre gostei muito da parte técnica, né? Então, como eu gostava da parte técnica do campo e gostava do alto rendimento, eu gostava muito de treinar, né? Gostava muito de aprender, de estar evoluindo. Então, essa gana minha de estar evoluindo, eu consegui levar ela pro futsal também e consegui, cara, se eu tô errando nessa técnica aqui, eu tenho que melhorar ela até eu conseguir acertar e melhorar ela até eu conseguir estar o melhor possível nela. Então, isso no futsal vale muito, né? Porque a repetição, ela leva nós a ter uma prática boa, né? Então eu queria ter uma prática boa no futsal, eu queria evoluir no esporte. Isso me ajudou bastante.
só para deixar o pessoal aqui que assiste o podcast nosso aqui, que tem muitos atletas que assistem da SET, de outras escolas aí, pra eles entenderem um processo assim de atleta de base, né, do campo, porque muitos acham que vai fazer igual o Neymar, né? O Neymar com 12 anos, ele, não sei se foi 12 ou 13 anos, uns falam que foram 12, outros falam que foram 13 anos de idade, ele recebeu uma proposta do Real Madrid, né? Na verdade ele foi pro Real Madrid, ficou uma semana fazendo teste e ia até ficar lá, né? Só que aí o presidente do Santos, então, na época, acho que deu R$1 milhão pra ele poder ficar aqui no Brasil. Todo mundo achou que o presidente do Santos tava louco, não sei o quê, que não devia fazer isso com o menino, né? E o Neymar foi uma das maiores transferências do Santos, né? Até hoje, nas idas e vindas do Neymar, e o Santos tá ganhando muito dinheiro em troca do mecanismo de solidariedade, né? Mas os pais, os atletas, acham que todos vão ser o Neymar, né? E eu sempre falei aqui no nosso podcast aqui que a jornada do atleta profissional é muito mais difícil que passar numa peneira, num teste. No vestibular de medicina, né, cara? Porque você virar um atleta profissional, você tem que passar por algumas dificuldades que muitos desconhecem, né? Que acham que às vezes vai ficar só num clube grande, por exemplo, igual o Goiás, igual o Vila, Atlético, Flamengo, né? Da Série B ali, eu falo assim, dos 10 primeiros clubes da Série B pra cima, o salário ali é 100 mil, né? Sim. 50 mil, né, pra cima, né? Mas esquece da realidade do futebol, na verdade, né? Com 15, 16, 17 anos vai para um alojamento, né? Às vezes não tem a comida necessária, né? Sim. Com pouco, às vezes faz 3 refeições, que às vezes na casa dele ele faz 5, 6 refeições no dia. Inclusive a gente vê muitos atletas que estão na base dos times grandes desde novos, né? 6, 7 anos, e quando são dispensados eles preferem largar o esporte do que ir nessa jornada, né? Porque já estão acostumados com uma vida de um clube grande. Às vezes é mais fácil a gente ver um atleta que tá batalhando ali desde o início e lá quando ele tá com seus 15, 16 anos, tem a oportunidade da vida dele, ele vai lá, aproveita e vai embora, né? Então, você passou por alguma dificuldade dessa quando você esteve lá no Clube de Brasília lá? Como é que o alojamento era bom, não era? Cara, a gente viveu bastante coisa, né? Porque o alojamento ele era bastante afastado, né, da cidade e era dentro do CT onde a gente treinava. Então, às vezes a gente tinha só a mistura para comer, a gente tinha um acesso difícil aí comprar coisa, a gente dependia de carona de nossos colegas para ir, para voltar. Então a gente às vezes tinha que, se quisesse fazer alguma coisa na cidade, tinha que pedir uma carona depois do treino e se virar depois para voltar de ônibus, para conseguir achar alguma coisa. E não foi só lá em Brasília, não. Lá eu tive uma experiência também na SEV Guapó. Sei. Que lá a gente ganhava só no almoço um pedaço de frango. Se a gente quisesse ovo, a gente tinha que comprar e deixar lá para a cozinheira fazer. E de noite era o que sobrasse da carne. Então a gente tomava um café da manhã só o cuscuz com manteiga e açúcar. No almoço era o arroz, o feijão e um pedacinho de frango. E de noite o arroz, o feijão e o molho do frango, às vezes. Então umas situações que teve um período lá que 2 semanas a gente focou para treinar, 2 períodos, a gente tava com essa alimentação e eu perdi 10 quilos. 10 quilos, eu com 19 para 20 anos, eu perdi 10 quilos treinando todos os dias num time que não dava estrutura suficiente para fazer esses treinos, né? Aí é pesado, e pensa como a gente fala, um leitinho aí acostumando a com um dia passar por isso aí é difícil, né? Então, são experiências que moldam o caráter de um homem, de um atleta, que fazem ele valorizar o que ele tem, né? A casa dele, a família perto, o ir para longe para ter certeza que ele vai dar o máximo, né? Porque se você vai para longe para passar por essas experiências e ainda assim você não se esforçar, então é melhor não ir, né? Então a gente começa a entender como é que a mente de um atleta que quer chegar funciona. Então ele tem que passar por esses perrengues mesmo. E o funil é pequeno, né? O funil é pequeno. Não são todos que chegam, né? Então dessa época aí que vingaram, são poucos que eu conheço. Poucos vingaram dessa época. Poucos. Eu lembro de um que tá em alto nível ainda, que é o Watson, que tá no Vasco, né? Ele... Tá no Vasco. Isso, ele foi atleta junto comigo tanto na escolinha do Flamengo, né? Quando ele veio de Aronã, quanto no Campinas depois, que a gente teve uma passagem por lá. Aí eu lembro que a gente ia a pé, às vezes, do setor sudoeste lá para Campinas, na bicicleta, a pé, carregava no cano da bicicleta, então a gente roeu o osso junto mesmo. Pois é, agora tá lá tirando seus 300 mil, 400 mil no Vasco, né? Roeu o osso. Foi vendido, voltou, então tá com um contrato bom, então é bom de ver esses caras que vingam, né? Porque eles passaram pelo mesmo que a gente, suportaram o processo e estão vivendo os frutos, né? Estão colhendo os frutos agora. Com certeza. E, Portuga, você falou que é formado, você fez educação física, né? Já Sim, formou? Formei em dezembro agora de 2024. Ó, inclusive glória a Deus aí. Foi uma época bem complicada, né? Que eu tava dividido entre as
as atribuições do trabalho, as atribuições com a A7, né, que a gente estava no Campeonato Goiano, e com as atribuições da faculdade, TCC, matérias. Então foi uns semestres bem corridos que, cara, foi difícil passar por eles. Inclusive, acho que eu lembro de eu ter falado para você, Lázaro, hoje eu não vou, que eu vou apresentar meu TCC. Você, não, parabéns, você pode comemorar, aproveita esse momento, que é só uma vez que a gente passa por isso. Então, foram momentos que valeram a pena, sabe? Foi bom, né? É bom terminar o curso, né? É bom terminar o curso, porque a gente passa por muita coisa na faculdade também. A faculdade faz a gente ter várias experiências, e inclusive fora do futebol, né? Educação física, a gente aprende que não é só bola, a gente aprende a ver um pouquinho de tudo. Inclusive, eu fiz um estágio de natação, né? Fiz 2 anos de estágio de natação paralímpica. O meu TCC é sobre paralímpico também, estou um pouquinho afastado da área, mas a gente viu muitas coisas e aprende a gostar de outras coisas também, né? Top. E o mercado de atlético, como é que tá aí? Você falou que foi diretor lá da Sedentária. Sedentária, né? É o nome o apelido do curso de Educação Física lá, né? Esse é o nome da nossa atlética. Nome do time, física, né? O nome da atlética, né? E agora acabou o Inter, né? As atléticas estão... Quando você fala o Inter UFG. Inter UFG, o maior Inter. Entendi. Inter é um campeonato só entre as atléticas da UFG. Isso, é o maior campeonato entre uma própria universidade, né? Que é o UFG, do Brasil. Então, do Brasil? Do Brasil. Não tem um campeonato entre uma universidade que seja maior que o Brasil, por exemplo. E não tem time convidado nesse Não. Só da UFG? Apenas atléticas da UFG. E as atléticas da UFG podem juntar no máximo 3, 4 cursos. 3 cursos ali, 4 cursos pode juntar para fazer para fazer uma atlética. E são quantos? Você falou para mim que são 3 divisões? Os 3 divisões são do Inter UFG? 3 divisões do Inter UFG. Cada divisão com 16 times, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira divisão. Então agora acabou de passar, né? Foi em junho. E tem todos os esportes, né? Tem do rugby até o atletismo, da natação até o handball, futebol society, futebol futsal, né? Então aquece bastante o mercado. Agora tá de férias, as atléticas estão meio mornas, e segundo semestre geralmente rodam outros projetos, né? Que, por exemplo, agora a gente da Sedentária, do futsal, disputou os Jogos Atléticas aqui em Goiás, fomos campeões, né? Ganhamos todos os jogos, fomos invictos. Disputamos o Brasileiro, que também foi em Goiânia. Ficamos em terceiro lugar, perdemos nos pênaltis para a USP, né, de São Paulo, para a Educação Física de São Paulo. Isso é futsal ou só futsal. Isso, a gente perdeu para a USP, fomos para o terceiro e quarto lugar. Aí no terceiro e quarto ganhamos o jogo, e os 3 primeiros colocados ganhavam a vaga para disputar o JUBES nacional, que a gente disputou o JUBES Centro-Oeste e Sudeste. Entendi. Então a gente ganhou a vaga, e em outubro a gente está partindo para Natal jogando o Campeonato Brasileiro. Então já o futsal, pelo menos da Sedentária, já começou a rodar a modalidade, já começou a fazer o planejamento de treinos, de logística para nós podermos ir lá. E quem é o treinador aí? O treinador é o Hugo Evaristo. Hugo Evaristo, né? Ex-técnico da Federal, né? Isso, ex-técnico da UFG, que era técnico também do GenCity também, no nosso projeto. Então, ele que pegou a frente, junto com alguns parceiros, né? Que trouxe o Daniel Ferreira, de preparador físico, e o Ítalo, que está ajudando a gente com a estrutura também de treinos, com a preparação do trabalho da parte de força, de explosão. Ele que está montando nossos treinos nessa parte. Não posso deixar de cornetar aqui, né? 1, 2, 3, o UFG é freguês. Grande duelo entre nunca serão. Universo e UFG, que eu não estava nessa época, inclusive, né? Hoje em dia está um pouquinho diferente, só em algumas modalidades, mas continua bem diferente o nível, né? Devagar vocês vão progredindo, né? Tá precisando contratar um treinador com mais pegada. Tô brincando. Mas hoje você tá dando treino pra alguma atlética lá? Qual que é o time que você treina lá? Cara, hoje em dia no último Inter eu acompanhei 2 atléticas, né? O processo inteiro. Eu tava com a Atlética de Engenharia de Alimentos, que era a Atlética Malagueta. Ano passado eu tava só com o feminino deles, né? Ano passado a gente ficou em 5º lugar do feminino futsal. E ficamos... Série A, B ou C? Série A. Primeira divisão. A gente ficou em 5º lugar. Você tá bem. Uma atlética com recursos limitados, tanto de pessoas quanto financeiros. E esse ano a gente ficou em primeiro lugar do Society, no feminino. A gente foi campeão do Society da 2ª divisão. É mesmo? Isso. Na segundinha a gente ganhou. E na primeira divisão esse ano eu tava com a Analfabeta, que é a Atlética de Letras da UFG, junto a todos os cursos de português, inglês, Libras. Aí já dá um número maior de atletas aí. Assim, né? Bem mais ou menos. O masculino lá eu tinha um grupo bem limitado, tinha 10 atletas, incluindo 2 goleiros.
Então eu tinha 2 quartetos para estar rodando e alguns atletas não são atletas, né, de alto rendimento. Então a gente tem que entender a realidade de alguns atletas. Cada um tem seu nível, né? Cada um tem seu nível. Então a gente adapta tanto os treinos quanto nos jogos, o tempo de cada um jogar, a forma de jogar também ao nível de cada um. Então no masculino a gente ficou em 5º lugar também, do Society masculino. Da primeira divisão, a gente perdeu inclusive pro time do Bruno, o Bruno Garcia, a Picareta. Picareta é engenharia, né? É engenharia civil. Engenharia civil a gente perdeu para eles. Nas quartas de final, eles acabaram chegando à final. E no feminino eu fui quarto lugar. Foi 4º lugar, que a gente chegou até na semifinal do Futebol Society. Então são 3 divisões de 16 times. Então vai dar aí quantos treinadores aí? Alguns estão pegando 2 times, Alguns né? pegam 2 times, alguns mas pegam 3. dá um mercado de trabalho aí legal, né? Cara, emprega muita gente, principalmente alunos do curso da própria Educação Física da UFG, que as atléticas aproveitam que eles estão querendo trabalho, estão querendo aprender mais sobre esporte e já estão no evento. Então aproveitam essas oportunidades das pessoas estarem dentro do evento já para poderem treinar eles. Entendi. Mas aí a competição, ela exige que todos, por exemplo, a sua atlética aí, que é de letras, né? Sim. A competição exige que participe de todas as modalidades? Ou pode participar de uma, de 2? Não, a atlética tem a opção de inscrever nas modalidades que ela quiser. A inscrição do Inter, ela exige a entrega de uma cesta básica, né? Então tem a parte de solidariedade do Inter UFG, da Liga. Eles exigem a inscrição por modalidade sendo uma cesta básica e você pode escolher. Se eu não tenho atleta para jogar o handball, eu tenho a opção de não inscrever o handball. Mas muitas atléticas inscrevem bastantes esportes e acabam aproveitando de poliatletas, e literalmente poliatletas, pessoas que jogam 5, 6 esportes, para estar pontuando. Se você passar do primeiro jogo, você já pontua e já ganha classificação e você pode aproximar de uma subida de divisão, ou então, se você não participar, você pode estar mais perto de um rebaixamento. Então existe essa movimentação das atléticas para poder pontuar. Então tem toda uma pontuação para poder subir de divisão, descer de divisão. Sim. Também é importante participar de várias modalidades, né? Inclusive esse ano eu disputei bastantes modalidades. Esse ano eu nadei, né? Eu sei nadar, então mas quem já formou pode participar da competição? Fizeram uma votação e deixaram quem formou no final do ano disputar dessa competição no primeiro semestre. Então, entendi. Agora o próximo Inter eu já não posso disputar mais. No segundo semestre tem Inter também? Não, no segundo semestre não tem Inter, então as atléticas focam em outras competições, ou então deixam de rodam suas festas para no primeiro semestre já começarem a rodar para o Inter. Entendi. A educação física, como eu falei, nós vamos para o brasileiro, só que é só uma modalidade, e a gente já vai focar para o Interf também, que é entre as educações físicas do estado de Goiás. Ah, entendi. Isso, aí pega o EG, o Universo, é um campeonato entre as universidades do estado. Isso, só as educações físicas. Só a educação física. Isso, assim, o segundo semestre a educação física foca nisso. Por exemplo, a medicina foca num intermédio. Intermédio. Isso, que eles viajam para fora e vão disputar. A Liga das Engenharias foca em outro campeonato, que é o JUC. Eles vão lá para Catalão para disputar esse campeonato também. Então o mercado das atléticas, então, ele é o ano todo. É o ano todo. Ele, na verdade, tá maior que o mercado do futsal goiano adulto, então, né? Por exemplo, o futsal goiano adulto, eu joguei 3 jogos no primeiro semestre. Pela Atlética, eu joguei 4 competições. Então, essa é a diferença. Então, você jogou 4 competições, né? 4 competições. Fora os jogos, né? Que foram muito mais jogos, né? Fora os amistosos, né? Fora os amistosos, torneios. Torneio também. Sim, a gente sempre disputa torneios. Tá movimentando bem movimentado aí, né? Sim, a questão dos treinadores, né? Porque além da Atlética, ainda tem o time da UFG, né? Que a gente disputa competições por ele. Então, pela Atlética, eu disputei o brasileiro, o goiano. Disputei um Inter UFG também, e pela UFG disputei o Beach Soccer e o Society. E tem algum recurso, o recurso que vem para poder pagar os treinadores e tal, como é que funciona? Você que foi diretor de uma Atlética, como é que funciona? Então, a Atlética, ela é dividida em vários departamentos, né? Então, tem o departamento de eventos, tem o departamento de marketing, de produtos e o departamento executivo, além do esportivo. Então, um sempre vai apoiando o outro, sempre visando o esportivo. Então, o eventos, ele vai promover um evento para fazer lucro, para rodar um esportivo. Esse lucro, ele volta para o marketing para poder investir em câmeras e microfones para poderem estar divulgando a marca da Atlética. E os produtos para poder estar vendendo e levando os produtos da Atlética sempre para lugares mais vistos. Então, Entendi. Isso tudo roda para poder promover a parte esportiva das Atléticas. Entendi. Então é um processo que ele se autoalimenta ali, né? Sim. Para poder gerar o retorno financeiro, para poder custear, no caso, o treinador, né? O material. Isso.
Tudo tem custo, né? Quadras. Uniforme, quadra pra alugar, que é um problema grave em Goiânia, Sim, que a gente não tem quadra. Principalmente tamanho oficial, né? Muito Quadra difícil achar. não tem pra treinar, nem que seja oficial, né? Não tem quadra pra treinar aqui. Não. Fica os ginásios aí da cidade tudo aí fechado aí, ou com um projeto só acontecendo socialmente. Os do estado, né? E não tem como se alugar, que não pode pagar, nunca vi um trem desse, né? Fica um trem difícil, né? Mas 2026 tá aí, né? Os mais Vamos projetos escolher. aí. Portuga, futsal, adulto, Copa Goiás, como é que foi? Sua participação aí pelo Gin City. Copa Goiás, houve uma transferência, né? Eu tava na 7 e logisticamente eu precisei sair da 7 e ir pro Gin City, né? Como professor, acabou ficando mais fácil para mim. Então a gente teve uma preparação boa, treinos semanais, que é uma coisa que já é difícil acontecer no adulto, treinos regulares. Uma vez, duas, como é que tá? A gente estava treinando para Copa Goiás uma vez na semana, lá no ginásio da Arena Lins, né, no Parque Amazônia, que ficava bem perto do nosso CT do campo. Então a gente treinou uma vez na semana, os resultados acabaram não sendo tão positivos, né? A gente sabe que quando não existe dinheiro envolvido para os atletas, acaba que algumas vezes um atleta dá uma prioridade para outra coisa, então acabamos tendo alguns desfalques em alguns jogos importantes que poderiam ter resultado em vitória e a gente acabou perdendo. A gente jogou contra o Vila, ficou 3-0 pro Vila Nova, né, o campeão. Jogamos contra o Formiguinhas, ficou 4-2 para eles e o último jogo foi contra a 7, que ficou 4-4. Empatou, né? Empatamos o jogo. 4 times de competição. 4 campeonato difícil, né? Campeonato curto, né? Curte mais, né? E o Campeonato Goiano? Quais são as expectativas do Campeonato Goiano para o adulto? Você vai continuar na equipe do Gin City? Recebeu propostas aí? Eu tenho informações aí quentes que tem 2 novas equipes vindo, talvez 3, né? A equipe de Bela Vista vai vir forte. A equipe de Edéia também vai vir forte. Tem 2 gêmeos, né? Tem 2 gêmeos que jogavam no Vila Nova lá, né? E aparentemente Corumbá e Bia vir, não sei se vai. Mas tem outra equipe aí que está se posicionando para poder participar da competição. Você tem alguma coisa fechada aí? Vai continuar no Gin City? Então, pro segundo semestre estou fechado com o Gin City, né? Vou continuar no projeto, não só como goleiro, né? Mas também ajudando nos bastidores, com contratações, indo atrás, também ajudando o Bruno, porque só uma pessoa indo atrás não é impossível, né? Fazer um esporte acontecer. Então, a gente que é professor da escolinha acaba ajudando nesse processo. E, cara, tem que ter mais times, tem que ter, porque um calendário onde você para um semestre inteiro para disputar só 3 jogos é bastante complicado, né? Se você não classificar, né? Se classificar tem um pouquinho mais de jogos. Então, o esporte ele vai crescer quando os times perceberem que o investimento é algo que vai retornar. Vai tornar esportivamente, financeiramente e dar visibilidade, né? Dar visibilidade principalmente para essas cidades do interior. A última Copa Goiás, por exemplo, foram 4 times da capital. Então a gente jogou só em Campinas, foi só entre todos os times que se conhecem, né? Todos os atletas se conhecem. Foi um campeonato bom, cara, não foi um campeonato ruim pra gente, foi uma experiência bastante boa. Eu joguei bastante esse campeonato, joguei os 2 jogos inteiros, né, no gol, e o último jogo, inclusive, infelizmente, né, alguns atletas tiveram que se ausentar, tive que jogar na linha. Fez gol, né? Fiz 2 gols, né, contra a 7, provoquei, mandei beijo, né, mas situações do futsal, né, situações do futsal. Faz parte. Então, quanto mais times a gente tem, cara, mais competitividade gera, né, então acaba que os atletas se sentem mais motivados para estar participando, que, cara, você ganhar um campeonato com 4 times e você ganhar um campeonato com 10, você teve que remar muito mais. Eu participei de algumas edições do Campeonato Goiano aí, desde 2012 que eu participo da competição adulta aí como treinador, né? 2011 eu assumi o time da Universo, 2011 a gente não jogou o Federado, 2012 a gente começou a jogar o Federado, e desde 2012 a gente chega nos playoffs, né? Na semifinal, ou nos playoffs. Mas teve alguns anos que a gente teve 10 equipes. Teve 10, teve 12, teve 8. E assim, equipes do interior, tipo Porangatu. Você tinha que jogar lá em Porangatu. Itajá, Caçu, entendeu? Sim. Inclusive, ano passado a gente foi pra Damianópolis, né? Damianópolis. Grande viagem, né? Pegamos um micro-ônibus, fomos pra lá, 8 horas de viagem. Chegamos lá, a estrutura mais ou menos, né? Pra gente poder fazer a prática do futsal. Porém, fomos lá, ganhamos, voltamos. O resultado é o vídeo que mais tem alcance do nosso YouTube da 7. É o jogo daquele Damianópolis lá. Deu, não sei se foi 10 mil visualizações. Acho que a gente ganhou de 4-5-2. Foi um grande jogo, né? Com o time de lá, foi um grande jogo. Você teve uma grande performance lá. Foi bem. Ano passado você catou muito, viu?
Ano passado, inclusive, a gente chegou na semifinal, né? Eu acho que eu comecei junto com você no projeto, né? Do adulto. Você fez o convite pra mim, eu tava jogando... Foi na Copa Goiás, foi? Foi na Copa Goiás, eu tava jogando pela educação física, a gente tava fazendo amistoso contra a 7, e você, cara, quero você no adulto, bora, vamos. E já começamos na Copa Goiás. Foi, né? Desde o início, desde o primeiro treino. E Campeonato Metropolitano, você participou do Campeonato Metropolitano como treinador lá do Gin City, eu vi você em alguns jogos. Sim. Vou até pegar os resultados aqui, né, dos campeões. Como é que foram suas equipes lá? Então, eu assumi as categorias Sub-9 e Sub-11, né, do Gin City, desde o início, né, o Omni Gin City. O Sub-9 a gente não teve uma participação tão legal, né, alguns pais acabaram em cima da hora confirmando os meninos e tirando eles do campeonato no mesmo instante. Então, o planejamento, a gente volta ele em cima de ter um plantel de no mínimo 10 jogadores, 2 goleiros. A gente acaba contando com isso. Aí, chega no dia dos jogos, os pais acabam dando prioridade para campo, para outros compromissos e deixa o time desfalcado, né? Lá você tá com quais categorias como treinador? Eu tô com o Sub-9 e o Sub-11. 9 e 11. Isso, 9 e 11. Fora as categorias que vocês jogaram? 9 e 11? Sim, a gente jogou 8, 9, 10, 11 e 12. Jogaram com um monte, hein? Jogamos 8, 9, com... 10, 11, 12. 5 categorias. Nosso Sub-8 perdeu nas quartas num jogão contra o Goiás. Ficou 6-4 pro Goiás. No finalzinho eles viraram. Sub-8. Sub-8, isso. Já tava o professor Zé Neto, que era o professor deles. Sim. O Sub-9 a gente acabou não classificando. O Sub-10 chegou na semifinal também. Acabou tendo um jogo bastante acirrado com o Goiás. Detalhes, perderam, né? Sub-11 era o meu, a gente chegou nas quartas de final, pegamos o Quírios, perdemos o Quírios. Sub-12 fez um jogão contra o Quírios logo em seguida, nas quartas de final também, empatou 1-1, foi nos pênaltis, sem goleiro, sem jogador. Eu vi esse jogo aí. Cara, que loucura esse jogo, porque a gente só com 4 meninos, eles com o time completo, a gente em cima e segurou o resultado. Num tempo foi um menino que tava na linha, foi no gol, aí trocou o goleiro pro segundo tempo, tomou um gol de lateral, saiu rindo de lá, foi pros pênaltis. Foi uma loucura aquele jogo, mas experiência boa demais pros meninos. Ó, a gente tivemos aqui do Sub-7 ao Sub-20 no Campeonato Metropolitano, né? O Sub-7, o Goiás ganhou do Flagin de 7-0. O Sub-8, o Goiás também foi campeão, ganhou de 7-2 do Formiguinhas. O Goiás é forte mais, né, pai? O Sub-9, Formiguinhas. Aí o Sub-9, o Formiguinhas ganhou do Flagin, então o Goiás não chegou no Sub-9. O Flagin tirou eles na semifinal. Sub-10, o Goiás ganhou também, de 7-1 no Formiguinhas. Então o Goiás aqui ganhou 3 títulos aqui, o Formiguinhas ganhou 1. Sub-11, o Formiguinhas ganhou de 7-3 do Goiás. E no Sub-12, o Goiás também, o Formiguinhas também ganhou do Goiás. Eles empataram em títulos aí, 3 cada um. 3 cada um aqui. Né? Só que aí no... Tem o Sub-12. Nos mais velhos você levou também. Sub-13, o Anápolis perdeu pro Vips. O Vips vai jogar a Taça Brasil de futsal agora. Vai jogar, o Kendi é o treinador deles. Grande time, tá? Tá montando um time forte lá. Eu vi eles jogando lá, o time tá bom. Muita chance de chegar longe lá na Taça. No Sub-14, que o Bela Vista ganhou do Ex Shalom. No Sub-15, o Arena ganhou do Ex Shalom. Shalom, vice-campeão 2 vezes aí. 3 vezes, na verdade, né, que perdeu pra 7 aqui no Sub-16, 4-3, grande jogo. Mandar um abraço pro jogador meu Avelino, decidiu a partida, mesmo com o pé torcido. Garoto muito bom de bola. Meu camisa 10, esquenta pisando. No Sub-17, a 7 também venceu o Quírios, 9-5. Sub-18, a 7 venceu o Projeto Esperança por 6-0. A partida tá sobre Júdice aí. Não tem nada não, o Goiânia a gente se encontra. Hashtag pode chorar. E no Sub-20 o Ajax ganhou aí da Lazio nos pênaltis, cara. Então competição bem acirrada, bem forte, né? Competição tiro curto, né? Foi maio e junho curto, aqui. Porém, bastante jogos, né? Muitos jogos, quase não conseguimos terminar essa competição aqui, né? Tivemos que usar. Teve um problema no ginásio de Campinas, né? Federação. Foi. Durante o Jubes, inclusive, que houve um incêndio lá, né? Teve um incêndio lá, e aí a competição ficou parada de rodar no ginásio de Campinas. E realmente virou metropolitano, né? Joguei em Aparecida, em Bela Vista, em Anápolis. Geralmente a gente rodou a região metropolitana aí. Os jogos aconteceram muito espalhados aqui, né? Mas foi bom jogar em Aparecida, né? Nós fizemos um jogo Sub-20 bem pegado na sexta-feira à noite lá. Esse eu fiquei sabendo, o último jogo do dia. Todo mundo generalizado e tal. Mas foi bom também levar os meninos pra Nápoles, né? No ginásio internacional. Cara, os meninos ficaram impressionados lá. Teve uns que foi a primeira vez que jogaram num ginásio daquele porte, né? 40x20, estrutura de arquibancada. Eles nunca entraram numa quadra daquela, né? Um ginásio onde o Falcão jogou, fininho, onde os caras... Foi. Exatamente. Palco de grandes jogos da Seleção Brasileira de Futsal, né, cara? E o Campeonato Goiano do Gin City vai entrar com quais categorias?
Então a gente vai fazer a reunião de planejamento, a gente provavelmente vai entrar a partir do Sub-10, isso é uma certeza. A gente está vendo outros campeonatos também para a gente poder participar, igual o semestre passado a gente entrou na Liga Prime e no campeonato da Copa Goiás. Então a gente sempre tenta entrar em 2. Então estamos vendo outras opções de campeonato para poder dar rodagem para todos os meninos que tem na escolinha, que como sabemos é uma escolinha, não é base, então a gente tem que dar experiência para todos jogarem, evoluírem e terem a oportunidade de jogar no mais alto nível. Então estamos analisando, tem essa Copa Goiana de Futsal que está vindo aí também, campeonato novo, parece bastante organizado, esperando o posicionamento da Liga Prime também para o próximo semestre, e o Goiânia a partir do Sub-10 a gente vai disputar. Ótimo. O Sete também tá aí organizando aí para ver qual categoria vai jogar, mas porque certeza do 12 para cima nós estamos. A maior dificuldade nossa é organizar a logística do campo e do futsal, né? Que como o Bruno falou no podcast passado, é uma logística muito grande que o futsal não se sustenta sozinho, né? Então a gente precisa do campo para poder estar rodando tudo. Mas lá os meninos Lá os meninos jogam só site e futsal com vocês, né? Alguns, né? Alguns jogam em outras equipes. Isso, só site. Jogam só site em outras equipes ou jogam... ou jogam futsal em outras equipes. Então tem esses casos aí. Tem uns que jogam nos 2, tem uns que jogam só um, tem uns que jogam uma escolinha, tem uns que jogam o futsal com a gente, só site em outro, uns que jogam só site com a gente, futsal em outro. Isso aí vai alternando. Cada caso é um caso à parte. Isso aí só dificulta... O processo de aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, porque ele recebe informação com você lá na quadra, ele recebe informação no seu site com outra pessoa. E os jogos nunca casam, né? Tem muitas coisas que também atrapalham. Por exemplo, o menino que tá com a gente nos 2 ou tá só em um e começa a jogar campeonato para outros times, sem treinar com os outros times. Acaba que ele tá disputando um Metropolitano pelo Gin City e vai disputar uma Liga Prime pelo mais 7, futsal. Aí vai disputar no campo pro Sporting, aí fica pegando as ideias de todos os times e acaba que só confunde a criança, né? Porque se for pensar na ideia de um time, na filosofia, por exemplo, o 7 tem a filosofia, né? Que eu conheci bastante. O Gin City também tem a filosofia, mas a filosofia da linha do Léo Kendi, né? Então, quando o menino passa por diferentes experiências, assim, não tá com a cabeça pronta ainda, acaba que ele vai absorvendo por partes e vira uma mistura na cabeça dele. Acaba que não faz uma filosofia só. Acaba misturando as coisas e não sai nada. E dificulta a logística todinha pro pai, dificulta pro menino, pro sai de um jogo, vai pro outro. O professor fica esperando o atleta no jogo e não vai. Sim. Né? Às vezes vai jogar um jogo não sei na onde e não consegue chegar no outro jogo. Vai pro interior jogar um campo, aí tem um jogo de futsal logo depois, aí chora pro professor trocar horário, não tem como. Jogo da federação de futsal não tem como trocar horário rápido assim não. É quase impossível trocar um jogo do federado. Aí enquanto isso fica pedindo pra gente trocar o jogo, o que a gente fala, né? O futebol de salão, infelizmente, tá em segundo plano, né? O que não devia ser, né? Que é o principal modelo de formação aí do atleta de alto nível, né, cara? Pode pegar aí 90% ou 95% dos atletas que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, eles são oriundos da quadra, cara. Sim. Não tem jeito. Sempre tem essa base formativa, né? Só os melhores do mundo, todos os melhores do mundo aí do futebol atual, né, o passado do Brasil, os caras foram atletas de futsal, cara. Não tem jeito, é a melhor formação que tem, né? Sim, sem dúvida. E falando nisso, você acredita, você entende, você tem essa concepção que o futsal ajuda na formação do atleta de futebol profissional? Você acha que não? Se o cara jogar só campo, ele pode chegar também? O que você entende sobre si? O futsal ele vai dar valências técnicas e físicas, além de mentais, para o atleta, que ele não conseguiria jogar apenas campo. Então, o que ele vai tocar na bola 10 vezes num espaço de 1 minuto, cronometrado, né, no futsal, no campo em 1 minuto ele poderia passar o tempo apenas correndo, preenchendo espaço sem tocar na bola. Então a questão de bola no pé, saída de pressão, movimentação em campo, em quadra, ele vai pegar no futsal. No campo ele não vai ter esse contato com bola, não vai ter esse tempo de movimentação curto, leitura de jogo que ele vai ter no futsal. Então o futsal ele vai dar uma base muito grande para ele poder utilizar no campo. Então vemos muitos jogadores de campo hoje em dia, inclusive que jogaram até uma idade mais avançada, por exemplo o Richard Rios. Richard Rios ele foi descoberto pelo Flamengo, jogando um Sul-Americano Sub-20 pela Colômbia aqui no Brasil. Então ele, com 20 anos, estava jogando no futsal, um time de campo gostou e trouxe o futsal pro campo, e é o futsal purinho no campo. Por exemplo, o Vitinha, cara, é um fenômeno ver ele jogar. Saída de pressão dele, ele pisa na bola, observa, busca um espaço vazio, faz uma tabela, volta, movimenta, coisas que só com o campo não iria acontecer. Isso aí a gente consegue ver a base do futsal sendo aplicada no campo.
Então, eu vi um comentário não sei se chegou a ver, do Thiago Life aí. Falou assim que a pisada do Richard Rios aí atrapalha ele pisar na bola, lamber aqui lá. Que veio da quadra, tinha que encerrar isso aí, né? Aquele domínio chapado orientado. O domínio orientado, né? Que eles falam que o domínio pisando atrapalha. Atrapalhou ele jogar contra o Chelsea, por isso que o Chelsea chegava em cima na pressão dele, não conseguiu jogar. Se ele dominasse orientado, ele perdia a bola ali, cara. Os caras fazendo a pressão absurda em cima dele, porque sabiam que a saída de pressão dele podia gerar várias oportunidades pro Palmeiras. Se ele não pisasse, temporizasse pra achar uma opção melhor, ele ia perder a bola. Thiago Life não sabe nem o que é bola, mano. Tá de brincadeira. Ele é um fanfarrão, né? Um trem desse aí. Mas... quais jogadores você lembra que vieram da quadra e estão arrebentando hoje no futebol aí, mundial aí, que você sabe? Cara, podemos ver o Neymar, né? Neymar, a gente tem muitos vídeos dele na quadra. Rodrigo, ele veio da quadra, também tá arrebentando. Inclusive deve sair do Real, né? Pra procurar uns ares melhores pra ele. E, cara, quase todos esses jogadores que passaram pela base dos times grandes desde novos tiveram esse processo do futsal, que a gente observa, por exemplo, no Goiás aqui. A gente observa que os meninos têm a opção, estão no campo, mas podem fazer o futsal que vai ajudar no desenvolvimento deles, né? Até um menino que o Goiás foi convocado aqui pra seleção sub-15, o lateral. Sim, ele jogava futsal. Isso. E bem jogado. Ele ganhou vários jogos de mim, aquele atleta lá. É Heitor? Acho que é Heitor o nome dele. Até o sub-12 era muito difícil jogar contra ele. Sim. Muito bom jogador. Jogar de fixo, forte, mas tecnicamente avançado, sabe? O cognitivo dele muito alto. E na quadra ele jogava muito. Hoje tá lá, seleção brasileira sub-15, né? E temos muitos casos. Quase todos os jogadores que vêm desde novos na base dos times grandes, os que valorizam o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem do futsal, fizeram essa passagem por lá. Por exemplo, Estevão passou pelo futsal do Palmeiras. Muitos jogadores, muitos mesmo. A gente pode citar inúmeros exemplos do mesmo processo de aprendizagem que muitos pais não observam. Muitos pais falam assim, cara, eu vou colocar meu filho para treinar campo todo dia, ele vai evoluir em cima disso, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Certa vez eu tava num debate na universidade aí, e tinha não lembro se o cara era coordenador, treinador da base do Vila, de alguma categoria, 13, 15. E aí ele falou assim que o espaço reduzido do jogo do futsal, ele conseguia realizar esse espaço reduzido no campo. Uhum. Né, que não precisaria do atleta jogar o futsal, poder pegar essa questão de mais tempo na bola, né, de pensar mais rápido, que conseguir reduzir o treino, fazer um treino em tipo 2 contra 2 no campo, tal. Eu falei, realmente você tá certo, você não tá errado não, professor, só que o problema não é esse não. Eu tô falando pra você que a pressão de um jogo, sub-7, igual que a gente viu aqui, vários jogos aqui, sub-7 sobre o final, sub-9, igual viu o jogo, sei lá, sub-12, quatro jogadores jogando, a pressão de um jogo ali, que o atleta vivencia dentro do jogo, né? Falando no jogo oficial, né? Ou às vezes um amistoso, ele é muito maior do que você colocar num joguinho, no treino. Um treino. Treino é treino, jogo é jogo. Além que no campo, a bola é o campo que pode influenciar também, que a bola pode ser ruim, pinga, o campo sintético, grama. No futsal não, no futsal uma quadra, um piso duro, uma bola que vai ficar no chão, que você vai ter a pressão ali. Errou, gol, né? Errou, gol. Futsal a gente sabe, errou. Perdeu a bola, tá atacando. Perdeu a bola, tá defendendo. 2-1, 3-2, goleiro, linha, tudo em 30 segundos de jogo ali. As coisas acontecem muito mais rápido. Então... Inclusive, essa experiência que eu tive na linha no futsal, consegui desenrolar porque de tanto estar observando técnica, observando jogos, ensinando, treinando a parte do goleiro linha, isso me ajudou bastante, que o goleiro linha geralmente nos times que eu tô, eu que faço, né? Então eu faço esse bate e volta, tô com a bola no pé o momento todo, e isso me deixou à vontade para poder jogar na linha naquele jogo, né, da 7. Inclusive deixando minha marca, né, deixando 2 gols, fazendo a comemoração no Memphis ainda, postando, foi legal aquele jogo. Vamos ver, né, o Goianão promete aí, né, vamos ver se até que essa bola toda do Gin City, inclusive nós estamos nas contratações aí, para trazer do Gin City aí, né. Tô esperando aí. Dá um bote no Leandro Lelê, já demos vários botes. Vamos ver se ele vai acertar aí. Vai ser pior que eu quando eu trabalhava lá e eu era da 7. Vai ser pior. Se eu era alemão, ele vai ser russo. A 7 vai jogar, né, algumas competições importantes aí no segundo semestre. A gente vai jogar a Copa Centro-Oeste, que é um antigo formato da Liga Centro-Oeste. A competição vai acontecer lá em Brasília. Já saiu até o chaveamento já. Até ver aqui o chaveamento. Formiguinhas tá também? Acho que tá. Formiguinhas tá. Então, Formiguinhas numa chave e nós estamos na outra chave. Deixa eu só pegar aqui o chaveamento aqui.
É uma competição pesadíssima, digo de passagem, né? Que é a Copa Centro-Oeste. Isso foi pela vaga do ranking, né? Vaga do ranking, né? Quem joga as duas competições fica melhor ranqueado, né? Sim. Então, aqui o time de Mato Grosso do Sul, na chave A, time de Brasília, nova geração. Vila Nova do Gurupi, Tocantins, Instituto 7, que é a nossa equipe. E o time do Sorriso. Mato Grosso, né? Aí na chave 2, chave B, né? Formiguinhas, que é daqui de Goiás. Sapezal, Mato Grosso do Sul, time fortíssimo, jogou o Campeonato Brasileiro. Juventude, do Mato Grosso do Sul. Fidas de Brasília, que tá jogando, né? A Copa do Brasil também. E União Esporte Clube também tava jogando a Copa do Brasil. São vários times fortes aqui na chave 2. Inclusive, mandar um salve pros parceiros Tyson, né? E Fernando do Formiguinhas, que a gente tem a turma de treinamento, né? Funcional lá no Society, finalização, futevôlei. Que eles estão sempre na cornetagem lá do Gen City lá. Ele tá sempre junto com a gente. Então eu também vou participar dessa competição ainda, Copa Centro-Oeste. Você vai jogar pra quem? Vai jogar pra eles? Não tô pra ninguém ainda não. Não chegou a proposta ainda não. Ah, é? É. Tá certo. Então esse campeonato aqui vai acontecer do dia... Deixa eu só me inteirar aqui. 12 de outubro a 18 de outubro, lá em Brasília. Competição de alto nível, né? A 7ª maior do estado vai estar lá, como sempre representando o estado de Goiás bem. Igual tava na Copa do Brasil também. A Copa do Brasil também foi bem, mas o segundo jogo não foi tão legal como a gente esperava, não. Mas estão caminhando aí para uma jornada muito longa no futsal, em todas as categorias aí, a partir do segundo semestre. Você tem grandes novidades. Portuga, satisfação de receber aqui, meu irmão. Cara, sempre uma honra estar aqui também. Grande goleiro nosso aí, né? Espero que no futuro próximo você possa voltar. Nós também estamos com um processo diferente no adulto para o segundo semestre. Agradecer sua presença aí. Você abrilhantou ainda mais esse podcast aí com a sua experiência como jogador de campo, né? Detalhou algumas questões importantes que a molecada aí às vezes deslumbra em ser jogador, mas não sabe que a dificuldade é muito grande, né? Até falei para os atletas meus sub-17. A gente tem uma dificuldade grande ainda, que não são os mesmos atletas que jogam as nossas modalidades. Né? Os atletas do campo jogam campo e os atletas do futsal jogam futsal. 5% jogam os dois. Se tivesse junto, a logística ficaria mil muito vezes melhor, mais fácil. Né? Nosso rendimento também seria melhor, né? Aí, o que aconteceu na situação lá, o atleta não vai sair na foto, abaixa a cabeça, pra não sair na foto, porque diz que o clube que ele joga não deixa, né? E assim, quando você pensa num clube, você fala assim, não, o cara tá jogando no Goiás, né? Jogando no Vila, né? Agora vai ver, tá jogando na Série B do Campeonato Goiano, no Sub-17, na casa do chapéu aí. Não pode sair na foto, como se estivesse num clube grande, né? Tá sendo discriminado por estar querendo aprender mais e treinar mais e jogar e ter mais experiência pra levar pro campo, inclusive. Assim, eu vou deixar mais uma vez aqui, a gente falou no último podcast, teve um clube que fez uma parceria com o time Sub-3 de futsal com o Shalom. Até o presidente do Shalom falou comigo essa questão, eu falei, eu vou falar no podcast de novo. O cara fez a parceria no Sub-13, levou 6 atletas pro cara no campo, inclusive foi campeão da Série B Sub-13. Foi o pessoal lá do MBS, Bela Vista, Cristianópolis. E aí o treinador lá, que é ex-jogador profissional, né? Fredson, né? Fredson, jogador lá. E depois que, não, a parceria tá fechada, tudo certo, não sei o que. Federou os meninos, fez o primeiro jogo, depois fez o primeiro jogo e falou, tá proibido de jogar futsal. Que isso, você só aproveitou. Então, essa trairagem é o que descrença, né? O futebol que a gente vê que a trairagem rola solta, né? Pois é. Aí e, cara, o pai é refém. Uma coisa eu aprendi, cara. Por onde você passa, você tem que deixar as portas abertas, porque essas oportunidades, elas engrandecem o esporte. Então, cada vez que você passa e você fecha uma porta, cara, é uma oportunidade que você deixa passar. Por exemplo, eu passei pela 7, eu deixei as portas abertas, eu cumpri nosso combinado, cumprimos muito bem, inclusive, chegamos nas 2 semifinais, perdemos por detalhe, né, pro Vila Nova. Então, joguei também os jogos abertos, deixei o time classificado também para a próxima fase, tive que ir embora por questões logísticas, então, onde eu passo, cara, eu sempre tento deixar as portas abertas. E quando você faz uma coisa dessa, você entristece toda uma comunidade que esperava de você enaltecer o esporte. Então, e assim, quem enfraquece são os caras, né? Porque a gente vai continuar formando, né? Quem tá com futsal, cara, vai continuar formando os meninos, não tem jeito. Vai sair daqui, não tem problema sair do menor pro maior. Normal, né? Só que esse tipo de situação aí aconteceu com um clube grande também. Proibiu os atletas de jogar na Copa Goiás, no Goiano ano passado, proibiu os atletas de jogar, né? No caso, assim, né? O clube não tem a modalidade futsal porque é desorganizado, na verdade. Que se eles fossem espertos e capacitados em informação, né? Existia tudo, né? E o dinheiro os caras têm, né? Tem muito dinheiro do futebol, da Série A, Série B, do time profissional. Você manter um projeto de futsal e não fica nem 15 mil mensal.
manter uma comissão técnica, um local de treinamento, né? Assim, falando num projeto top, né? Sem custo pro atleta, pro pai pagar, né? E que aqui é 15 mil reais por mês pra um clube igual o Atlético, igual o Vila Nova. Pra poder... Eles pagam isso pro jogador que é terceira reserva, né? Entendeu? Então, você fazer isso aí, formar um atleta de alto nível lá na frente, daqui 10 anos você vendeu o atleta, falando assim, uma cronologia muito grande, mas eles não têm esse entendimento, né? Eles não têm esse... E eu vejo muito discriminamento de falar, o futsal vai machucar o meu menino. Cara, no campo também tem contato. Todo mundo que tá jogando esporte tá apto a sofrer uma lesão. Não é porque tá jogando futsal que vai sofrer uma lesão. Cara, tem muito tempo que a gente tá treinando futsal e campo lá na sede. Às vezes a jornada é assim, o cara sai do campo e vai pra quadra, ou sai da quadra e vai pro campo. A gente praticamente zero. Questão de lesão muscular ou torção. O que acontece, já aconteceu algumas vezes, o atleta quebrar o braço lá no campo. No campo, o cara quebrar o braço, quebrar o punho. Até uns 2 testes, for fazer peneirada lá. Uma vez um rapaz até quebrou o braço numa peneirada. Mas o que acontece? Lesão na quadra são raras. Raras acontecer. Acho que na sete nunca aconteceu uma lesão grave assim. Não, quebrou a perna. Não, quebrou o braço, né? Nunca aconteceu. Pelo menos no Instituto 7 não aconteceu. Nem em jogos, nem nos treinos, entendeu? Acontece às vezes uma chegadinha mais dura assim, o menino dá uma quedinha, mas nada não passa de um hematoma simples, né? Mas, infelizmente, né? A cultura do futebol, do futsal, elas têm se distanciado, na verdade tinham que se aproximar, né? E isso passa tudo mais pelo pessoal do futebol de campo, né, cara? O pessoal do futebol de campo discrimina demais. Eles acham que a formação é só por eles lá e acaba não dando a oportunidade, né, dos meninos vivenciarem mais ainda, né? De jogar, né? Não tem jeito, né? Portuga, você quer deixar um abraço pra alguém aí? Quer deixar um salve pra alguma pessoa? Aproveita aí que a gente tá encerrando agora esse bate-papo fenomenal. Mandar um abraço pro pessoal lá do Gincity, né? Os professores, né? Matheus, Lelê, Richélio, Bruno, Léo, o Neto também. Mandar um abraço pro pessoal do futsal da Sedentária também. Rapaziada, a gente tava treinando até ontem, né? Até meia-noite. A gente tá focado no processo. E mandar um abraço também pra Monique, né? A namorada. Tá lá você é namorada da Monique? Isso, Monique é jogadora? É jogadora, grande atleta aí. Tá Monique é minha filha, hein? Tá com o estúdio, né? Com a Flow. Então, mandar um abraço pra ela também. Mandar pra minha família, né? Minha mãe ainda tá lá em Portugal. Meu pai tá aqui com a gente, minha irmã. É isso, mandar pra todo mundo lá. Um abração. É isso aí. Agradecer sua presença aqui, meu filho. Muito bom ter você aqui. Menino diferenciado, menino bom, gente boa demais, né? Toma conta da Monique. Monique é uma pessoa diferenciada, tem um carinho especial por ela. E falar que a gente encontra o Campeonato Goiano, né, cara? Então, você voltar a jogar pra gente aí. Cara, é sempre bom passar pelos lugares e ser respeitado tanto como atleta, treinador, pessoa. E tá sendo falado isso por um cara que eu respeito bastante também. Respeito muito como treinador, como pessoa, que nunca fez mal pra mim, sempre me ajudou. Então, cara, é sempre uma honra poder ser chamado pra um podcast ainda que tá enaltecendo o esporte goiano, né? Não só o futsal, mas como o esporte como um todo, né? Portugal, eu vi você trabalhando lá nos jogos lá, eu vi que você é um treinador bom, cara. Você tem um potencial, você é um rapaz tranquilo, sabe conversar com os meninos. Eu fiquei reparando sua postura lá naquele jogo, que eu fiquei o dia inteiro no ginásio lá, né? Fiquei reparando os treinadores que estão trabalhando nas outras equipes. Eu vi que você é um rapaz que tem potencial, cara. Parabéns pelo trabalho que você tá desenvolvendo lá, pela molecadinha que você tá treinando, entendeu? E parabéns mesmo pelo profissional que você vai se tornar ainda, cara. Eu já vi que você tem potencial. A gente estuda bastante, né? E passa bastantes horas dedicadas a esse processo. E a gente quer que os meninos, primeiramente, sejam grandes homens, né? Então a gente tem que dar o exemplo como homens para eles e depois como atletas, né? Então passar essa experiência, tanto como pessoa quanto como professor, né? Para eles poderem estar sempre sendo pessoas melhores. Fechou, então. Deixar um abraço aqui para você que está acompanhando nosso podcast. Não esquece de curtir aí, se inscrever no canal, que a gente vai estar lançando aí vários episódios e depois do dia 21 agora de julho. Vamos estar gravando mais forte aí. Vamos trazer outros indivíduos aqui, né? Outras pessoas do futsal goiano, do futebol também. O Pedro venha, né? Trazer o Pedro Negão, né? Que ele era pra estar na resenha aqui com a gente hoje. Deu uma pipocada hoje, mas beleza. Tá melhorando a dicção dele, a Tasmania. Tá melhorando lá. Agradecer o Estúdio Way, que é um dos melhores estúdios para gravar podcast aqui do estado de Goiás. Eu não conheço nenhum desse nível aqui. Falar a verdade pra você, Portugal. Não, que disponibilizou pra gente aqui, cara, uma estrutura ótima, né? Uma estrutura fenomenal. Diferenciado, bem localizado no centro de Goiânia. Você quer gravar seu
seu vídeo, sua teleaula, sua videoaula, melhorar suas redes sociais no Instagram, fazer seu acompanhamento no Instagram, fazer seus vídeos, né? Ou de repente criar um podcast igual a 7, começa esse projeto inovador aqui, como única escola de futsal do estado que tem um podcast. Você pode também lançar o seu aqui, só vir conversar com o pessoal do Estúdio Way, manda um direct pra gente aí, uma mensagem. Você que tem alguma pergunta sobre o que a gente falou aqui, pode perguntar aí que a gente responde pra vocês, tá? Agradecer a Suplementados, que é a parceira do Instituto 7. Grande Luiz Paulo. Luiz Paulo, um goleiro nosso lá, diferenciado, também tá ajudando nossos atletas na suplementação. Foi importante nas finais aqui do Sub-17, Sub-18, a suplementação que a Suplementados mandou pra gente lá, beleza? Então é isso aí, tamo junto até depois do fim. Deus abençoe todos vocês, seguimos firme e forte na jornada. Valeu, Portuga, obrigado. Valeu, tamo junto. Até as próximas aí.